Fala, nação rubro-negra, bom dia, nesse domingo de batalha contra um tricolor que não anda bem, né? Mas o Sport precisa fazer pontos, precisa somar dentro de casa contra o tricolor paulista e a gente vai conversar um pouquinho não, vai conversar muito desse confronto aí, desses técnicos, né? Dessa pressão em cima, querendo ou não, do Daniel Paulista em busca de pontos, a famosa gordura que o Daniel disse que quer fazer dentro de casa, e também do outro lado o técnico do Morumbi, né, o Fernando Diniz. E para isso a gente chama aqui à baila meu querido Bruno Noblar. Fala, Bruno Noblar, bom dia! Bom dia para você, Alessandro. Bom dia para todo torcedor do esporte que vai nos acompanhar aqui neste domingo. Dizer que eu estou um pouquinho longe, viu, Alessandro? Estou fazendo hoje o pré-jogo aqui de João Pessoa. Vou voltar ali próximo da hora do almoço, almoçar por aqui e voltar para Recife, porque hoje é dia de jogo grande. Hoje tem um Sport São Paulo muito importante para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E é claro que nesse pré-jogo a gente tem muita coisa para comentar. O Sport renovou o contrato do lateral esquerdo do Luciano Juba, já adiantando aqui, que é um dos assuntos do programa de hoje. Tem essa pressão que o Alessandro falou aí, Fernando Diniz e Daniel Paulista, e é claro, prováveis escalações. Vamos passar tudo isso, porque hoje às 7 da noite tem um grande jogo na Ilha do Retiro, uma expectativa é boa para esse Sport São Paulo, viu, Alessandro? Beleza, bora começar então, para quem não conhece ainda, né, que eu acho difícil, já está aqui, você torcedor rubro-negro ou rubro-negro que está chegando, né? A gente no pré-jogo é a coisa mais enxuta, não tem a participação do torcedor literalmente para a gente conversar por tanto tempo, mas a gente conversa 2, 3 assuntos antes e depois ficha técnica, bater uma bola aqui hoje com o Bruno Noblar a respeito dos dois times. Bora para os assuntos principais de hoje? O que é que tu manda? Vamos nessa, Alessandro. O primeiro que eu acho interessante a gente começar falando é que o Sport renovou o contrato do lateral esquerdo Luciano Juba, né? Inclusive, nessa última quinta-feira, ele fez sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo até teve uma boa atuação, pelo menos na minha visão, contra o Santos. O Sport renovou o contrato com ele até 2024. Isso é até bom porque a gente pode fazer um paralelo, porque o outro lateral do Sport, o Rafael, né, também um garoto que subiu há pouco tempo da base, deixou o clube para ir para o Cruzeiro, né, por um dinheiro até podemos dizer que é pouco, né, para um jovem que aí estava jogando pela primeira vez uma Série A na vida. O Sport vendeu o Rafael para o Cruzeiro e, além de renovar o contrato com o Juba, o Sport adquiriu os zagueiros, os direitos, do zagueiro Pedro Lucas. Ele já está no Sport aqui desde o ano passado e o Sport adquiriu os direitos dele. E daqui a uns anos, viu, Alessandro? Acho que daqui a 1, 2 anos no máximo, a gente deve estar vendo esse Pedro Lucas jogar no profissional, o Pedrão, como ele é conhecido. Pedrão, isso, Pedrão. Inclusive, já fiz jogo dele na categoria de base e potencial tem, viu? Pois é, o que está pegando nessas últimas horas, desde a sexta-feira, inclusive eu dei uma tuitada, arretado, né, bicho? Porque um dos diretores do Cruzeiro deu uma entrevista para o Diário de Pernambuco, né, Super Esporte PE, abrindo aspas, dizendo que o esporte, jogar no Cruzeiro é uma coisa, né, cara? Jogar no Cruzeiro é outra totalmente diferente, né? Como se fosse mais difícil, a camisa, subliminarmente ou diretamente, chamou o esporte de time pequeno e camisa que não pesa, que não tem, né, comparando com o Cruzeiro. E não é para dizer nada disso, até porque hoje a galera tá por baixo, né? Quer fazer uma avaliação como? Pelos dias de hoje, o Sport está na primeira e os caras estão na segunda. Pelo amor de Deus. A história, título, cara, se eu for pensar nisso aí, porque o Náutico, o Hexa do Náutico, o Flamengo, porra, pelo amor de Deus, cara, torcida gigantesca também, duas tradições, tem que ser respeitado, não dá para chegar no microfone ou dar uma entrevista dessa não, desrespeitando uma bandeira, uma tradição, uma cultura, uma filosofia de vida que né, tem torcedor que meu Deus do céu, não dá, eu achei fora total o comentário, porque veio à baila mesmo o torcedor, o pernambucano, como eu já me revoltei em outros momentos, quando lá em São Paulo fizeram uma sacanagem com o Náutico, porque, cara, se a gente não defender o que é da gente aqui, ninguém vai defender não, bicho. É verdade, foi uma falta de respeito tremenda a declaração falando sobre a equipe do esporte, ainda mais no momento em que o Cruzeiro vive, né? Que o Cruzeiro está sendo visto por todo mundo hoje em dia como um mau exemplo.
Claro que falar de história, o Cruzeiro é gigantesco no cenário nacional, mas faltou com respeito totalmente com a equipe do Sport. O futebol pernambucano em si revela grandes nomes e foi de uma deselegância, uma falta de caráter, até diria assim, do dirigente do Cruzeiro falar da forma que falou sobre a equipe do Sport. O Sport vendeu o Rafael, eu acho que é até uma situação que vai ser recorrente nesse futuro próximo, porque o Sport vive uma crise financeira, então todo direito que entrar vai ser bem-vindo. Claro que também não pode ser uma mixaria, né? Tem que ser algo pelo menos próximo do que é o necessário para o Sport vender um jovem. O Rafael até vinha bem na temporada, estava conseguindo fazer alguns jogos de alto nível como titular aí na Série A, pelo menos na primeira partida contra o Ceará tinha ido muito bem. E aí termina que fica aquela vontade de não fazer mais negócio, né, com o time do Cruzeiro, né? Quando você escuta esse deboche todo para falar da equipe do Sport, você já pensa em não ter uma nova negociação com a equipe, que vive em crise, né? É até uma brincadeira que muitos torcedores do Sport fizeram. O Rafael foi para o Cruzeiro, e esse dinheiro do Cruzeiro vai parar como no Sport, com todas as dívidas que o time de Minas Gerais tem, né? Então, se ele faltou com respeito aqui, a gente também usa de certo deboche e dúvida de como é que eles vão fazer para pagar o que eles prometeram ao time rubro-negro. A história que está sendo contada, pelo menos nos bastidores, inclusive eu escutei hoje, tá? Me permitam não dizer de quem, um empresário, sabendo que o atleta estava sobre salário pequeno, multa, né? Tá no bolso do cara, né? Caberia no bolso do cidadão lá, do empresário. O empresário foi lá, pagou a multa, salvo engano, o salário do menino, que era, sei lá, R$1.500, R$2.000, R$3.000, um salário desse que para jogador de futebol, ia dizer que é uma bobagem, mas não, bobagem assim, aspas, né? Me entendam, para jogador de futebol e principalmente com uma promessa como é o Rafael. Então a ideia é essa, a história é essa dos bastidores, o empresário foi lá, pegou o Rafael, pagou ao Sport 2 milhões, 300, enfim, é por aí o negócio. Isso é bastidores, né? Não dá para a gente ter essa certeza ainda, essa coisa toda. Espero que o Sport venha detalhar direitinho isso aí para a sua torcida. E parece, né, pela história que eu escutei, gira em torno de R$30 mil para o Rafael lá. O Rafael, cara, ele quer ser jogador, ele quer, e quem não queria, mesmo o Cruzeiro, agora respeitando, claro, o Cruzeiro, jamais eu vou faltar, vou fazer o mesmo erro. O Cruzeiro é uma grande camisa, uma grande torcida, grande história, e o Guri vai para um clube que hoje está na segunda divisão, mas não é um clube de segunda divisão, assim como o Sport também não é. Então é perfeito, Alessandro. Inclusive, o Sport até recentemente vendeu o Jadson, né? Isso para a equipe do Cruzeiro. Eu fiquei na dúvida se era esse mesmo o nome, mas vendeu para o Cruzeiro, Isso. então já é uma certa parceria, né, que os clubes têm. Então todo esse mal-estar foi uma declaração bem feliz, né, do dirigente do Cruzeiro, que no mínimo ele deveria se desculpar, porque ele fez parecer o que ele não deve ser, né? Ele deve ser uma pessoa direita para fazer um trabalho no clube tão grande como o Cruzeiro e terminou sendo totalmente deselegante ao falar daquela maneira do Sport. Pega mal para ele, como profissional, né, como empresário, como diretor de clube, e essa relação com o Sport, coloca os diretores do Sport também numa situação complicada. Tem um áudio aí rolando nos bastidores também, bastidores não, já está aí no WhatsApp, nos WhatsApps de um suposto diretor do Cruzeiro, aí, enfim, aí agora eu só tive acesso agora há pouco ao áudio, né, diz que o áudio é desde quinta-feira que está rolando, e dizendo ainda, colocando, né? Aí, galera, enfim, eu não confirmei de quem é, nada, mas botando em xeque a idoneidade dos diretores do Sport. Então, os caras lá estão com 2.300, 2.300.000, aí não sei se vai entrar para o clube, se não vai, aí, né, enfim. Aí você vê, tem que ter transparência, tem que colocar isso para o torcedor, tem que esclarecer, porque aparecem esses áudios, a gente não tem confirmação ainda nesse momento aqui que a gente está falando, mas acredito que depois vai saber, né, de onde surgiu essa história aí. Qual a veracidade disso, né? Qual a veracidade disso, essa coisa toda, que é bom para todos os lados, né? Principalmente para o do esporte nesse momento. Então, tá rolando isso, mas a verdade, eu falei com uma pessoa nos bastidores e que me traduziu mais ou menos a história realmente vai para aquele lado que eu falei. 2.300.000 e pouco, o esporte é uma multa, o Sport recebeu, o empresário vai colocar no Cruzeiro, como poderia ter colocado em qualquer clube. Grande negócio, né? Um guri aí promissor, vai ganhar milhões, eu acredito, que o Rafael tem futuro, e a gente fica chateado por sair um atleta, né?
da base do esporte, formado no esporte, tão cedo, tão prematuro, e não ter essa proteção contratual, essa coisa toda, né? Não foi colocado aí no papel, até porque quanto mais coloca a multa, ela é em cima do salário do guri. Também tem isso, né? A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas em outra oportunidade a gente esclarece isso para o torcedor, como é que pode ser o contrato, a multa, né, baseado em quê, quantas vezes o salário do cara. Depois a gente entra nesse pleito, vamos dizer assim. Exatamente, Alessandro, e até por isso chega em contraponto, né? Sport tendo em vista que vendeu o Rafael, logo depois anuncia a renovação de contrato com o Luciano Juba. Então, perder uma jovem promessa aí mostra também que não quer perder a outra, digamos que por um preço que não acha que é acessível, né? Então, o Juba, pelo menos, aí vem no ascendente, deve jogar essa Série A toda aí pela equipe do Sport, tendo em vista que agora renovou o contrato, né? Então não vai chegar ninguém agora para pagar a multa dele. Então, o Sport tenta segurar da forma que pode. É um time que vive uma situação financeira muito complicada, mas conseguiu aí renovar com o Juba até o final de 2024. É muito válido, é uma jovem promessa que mostra também que tem muita qualidade, e tem essa situação aí do Pedrão. É um zagueiro aí da base que o Sport comprou todos os direitos dele. Pertencia ao Porto de Caruaru, 200 mil, né? O Pedrão, zagueiro Pedrão. E isso, o Porto também é outra belíssima escola, né? Quantos jogadores o Porto já revelou para o futebol brasileiro, como o Josué, o próprio Hernandes do São Paulo. Então é uma equipe que realmente dá show nessa questão. E o Sport pegou esse zagueiro aí, o Pedrão, e a gente fica na curiosidade, né? Admito que eu já fiz alguns jogos do Pedrão, se eu estou correto. Também não tenho certeza. Fiz muito jogo da base do Sport, sub-20 e sub-17 lá pelo Maicujo. E se eu estou certo que o Pedrão é um bom zagueiro, uma boa estatura, e aí vai levar a maturidade, vai demorar, né, a achar isso, vai encontrando com o tempo. Quem sabe aí no próximo ano, o Campeonato Pernambucano, se o Sport voltar com aquela história de usar a base no estadual e um time profissional, digamos assim, na Copa do Nordeste, quem sabe também não vai ser uma grande chance da gente já ver o Pedrão figurando entre os relacionados, no mínimo, aí para a sequência do próximo ano. Antes de dizer, estou agora lendo aqui uma parte do Diário de Pernambuco, né, para a gente dar crédito, aspas, antes de ser emprestado pelo Porto de Caruaru, o zagueiro, que também joga de volante, ótimo, ainda não teve oportunidade no primeiro time, mas já treina com o elenco principal há pouco mais de um mês. O Sport adquiriu 50% dos direitos econômicos por um valor de 200 mil. Ele chegou ao Leão no ano passado e também tem 20 anos. Só uma pequena correção, eu acho, se eu não ouvi correto. Se eu ouvi correto, não ouvi. Se eu ouvi diferente disso, me corrija também. Pedro Lucas é outro jogador. Pedrão é o zagueiro. Pedro Lucas é o que foi... Não, na minha concepção, sou a mesma pessoa, Pedro Lucas, mas é porque ele é chamado também de Pedrão. Pedrão menos, é o mesmo? Pelo menos foi a interpretação que eu fiz, porque inclusive esse Pedrão eu fiz jogo no ano passado. Se for Pedro Lucas, eu admito que já vai ser outro, aí já vai se tornar outra história. É tanto zum, tanta resenha, mas vamos conferir isso direitinho, vamos ao que importa. Então, dando sequência aqui, meu querido, o que é que a gente vai fazer agora? Tem outro assunto ou a gente já entra no propriamente dito no jogo? Eu acho que tem um assunto interessante que já é sim visando o jogo dessa noite entre Sport e São Paulo, que é a questão da pressão nos dois treinadores. A gente sabe que a vida do Daniel Paulista não é das mais fáceis, desde que ele substituiu o Guto Ferreira. Tem muita dúvida sobre como o Daniel Paulista vai se sair treinando o Sport nessa Série A, mas do lado do São Paulo tem um Fernando Diniz que também está longe de viver uma boa fase. Diferente do Daniel Paulista, o Fernando Diniz começou o trabalho no ano na equipe paulista, e assim, é um futebol diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. O Fernando Diniz tem uma escola, né, de futebol diferente, ele gosta de um time de um jeito que não dá chutão, é um time muito técnico. Toca muita bola lá atrás, né, que é perigosíssimo isso. É um time, tecnicamente falando, mais agradável de se ver jogar do que os outros, porque não tem chutão, não tem muita falta, mas a verdade é que até hoje o Fernando Diniz só conseguiu fazer um bom trabalho na carreira, que foi no Audax. Depois teve aí uma passagem antes do São Paulo, por exemplo, no Fluminense, que também não foi bem. Se você pegar o número de jogos que o Fernando Diniz ganhou, é uma porcentagem baixíssima, e na equipe do São Paulo não está sendo diferente. O São Paulo está na Libertadores da América, vale a pena dizer que está voltando ainda, né? Só teve 2 jogos na Libertadores, mas também não tem uma situação fácil nessa competição. E todo jogo que o São Paulo perde, fica aquela dúvida:
Será que o Fernando Diniz vai cair? Será que é hoje que o Diniz sai? E toda vez o Raí, né, que hoje está lá como diretor, como executivo, enfim, lá do São Paulo, tem que ficar segurando o Fernando Diniz. Não, a gente confia no trabalho dele, ele vai permanecer, mas já de aviso prévio, viu, Alessandro? Normalmente, quando o diretor vai dizer isso, fulano está garantido, a gente confia nele, é porque o negócio já está ruim. O negócio já está, inclusive, tem até uma situação parecida entre Sport e São Paulo, que o São Paulo foi para o jogo contra o Bahia. São Paulo começou ganhando a Série A, o primeiro jogo contra o Fortaleza, aí perdeu o segundo jogo, e no terceiro jogo já chegou com muita pressão no Morumbi. A torcida foi lá, o time indo de ônibus para o estádio, e apareceram já vários torcedores criticando, fazendo aquela pressão. O que aconteceu? O São Paulo também não ganhou o jogo. Aí o Raí já foi para a entrevista dizer, tem que ter paciência ainda, a gente confia no trabalho dele. Mas vou dizer uma coisa, viu, Alessandro? Se por um acaso o São Paulo perde para o Sport hoje, empate talvez ainda segure. Mas se o São Paulo perder para o Sport hoje, eu acho que essa história pode mudar completamente e quem sabe ter inclusive uma demissão aí do Fernando Diniz, porque a torcida não tem paciência. A torcida não aguenta essa história de dirigente, de executivo. Fica para eles mesmo, porque a torcida não é muito fã do trabalho dele, não. Empate na Ilha é um resultado complicado também para o São Paulo, né? É um resultado complicado para os dois, né? A verdade é essa. Vamos focar Fernando Diniz. Para ele, um empate mais tarde. E aí? O que é que tu me diz? Eu acho que seria terrível. Até porque, tendo em vista o começo de campeonato do São Paulo, o São Paulo pegou dos 4 jogos, né? Porque o São Paulo teve o primeiro jogo adiado do campeonato contra o Goiás. E aí, os 3 jogos que o São Paulo fez antes de hoje, né? Contra a equipe do Sport, são contra adversários também totalmente vencíveis, que foram Fortaleza e Bahia dentro de casa e o Vasco fora. Então, se você vai para um 4º jogo e você só consegue uma vitória contra 4 equipes que são vencíveis, porque da mesma forma que eu vejo no São Paulo que o Sport tem a possibilidade de bater, é a mesma coisa do outro lado. O São Paulo olha para o Sport, mesmo jogando fora de casa, com a possibilidade de vitória. Então, um empate para o Fernando Diniz já vai ser criticado no nível. Agora, se for derrota, esse nível extrapola e aí eu não tenho certeza da continuidade do trabalho dele. Uma derrota, eu diria que existe uma chance de 70%, pelo menos na minha visão, dele cair imediatamente após a derrota se perderem hoje. Se for empate, eu acho que desses 70% cai para 50% ou até um pouquinho menos de 50%, porque estão defendendo ainda muito ele, os dirigentes lá da equipe paulista. E o torcedor do Sport deve estar pensando, e Daniel? Para vocês estarem falando de pressão do Daniel com o Fernando Diniz, se o Fernando Diniz tem esse problema todo, e Daniel? Tem perigo, cara? De alguma, já tem perigo, não digo, mas pressão em cima do Daniel, em cima de resultados, essa coisa toda? Olha, pressão em cima do Daniel ela já existe. Eu acho que, por exemplo, o Daniel, no jogo contra o Atlético Goianiense, você tentar fazer um paralelo de jogo por jogo, mas contra o Atlético Goianiense eu elogiei muito o Daniel Paulista aqui no pós-jogo, afirmando que ele botou o time para frente, que no intervalo ele acertou nas alterações, que tirou o Sander e Betinho, botou Juba e Ricardinho, mas no último jogo ele foi mal. Eu não gostei das alterações dele, ele botou o Ronaldo na ponta, e também tirou o Jonathan Gomes para botar o Betinho, botou mais 3 volantes ali no meio campo, fez algo que eu não tinha visto. Eu já tinha visto ele botar 2 centroavantes, né? Botou o Elton para jogar ali com o Ronaldo no segundo tempo, mas com o Sport jogando no contra-ataque, que para mim não fazia o mínimo sentido, e também tirou um meia para colocar um volante, que também, convenhamos, não tem nenhuma chegada, que é o Betinho. Então eu acho que no último jogo ele foi infeliz nas alterações dele contra a equipe do Santos. Eu acho que o trabalho do Daniel, ele, pelo menos nesse começo de Série A, ele tem montado um esporte competitivo. Eu acho que dos 4 jogos que a gente viu o Sport na Série A, o Sport poderia ter vencido os 4. Pior, claro, foi contra o Vasco, que o Sport nem sequer teve chance, né? Mas o adversário em si, de qualidade de adversário, o Sport poderia ter pontuado em todos os jogos. A última derrota foi bem doída contra a equipe do Santos, porque no primeiro tempo o Sport teve muitas ocasiões de gol, e eu acho que o trabalho dele, muita gente não confia, né? Porque o Daniel não tem essa experiência de Série A, mas na minha humilde concepção, tirar o Daniel agora seria equivocado, porque a gente está no começo de campeonato, outro técnico... Desculpa te interromper, a gente só está comentando porque a gente... explicando, né, para quem está lá concentrado, vendo a gente não está falando para pressionar, não. A gente está falando porque colocou o Fernando Diniz e, ao mesmo tempo, a gente faz
vira o jogo para o lado de cá para falar. Claro que Daniel não acredita em... Claro, pressão tem. Só por jogar no esporte, por ser técnico do esporte já tem pressão. Mas essa pressão que o Fernando Diniz tem lá de perder o cargo, acredito que não, até porque seria uma baita de uma sacanagem com o cara. O cara nem mal começou o campeonato, não mostrou o serviço ainda, né? É o que eu digo, não teve tempo ainda de mostrar o serviço, o que a gente espera, pelo menos, está colocando aí. Então, torcedor do esporte, menos, e quem está lá vendo a gente no CT, na concentração, não é por aí o caminho. A gente não está pressionando, não, pelo amor de Deus. Exato, né? E até a diferença, né? O Fernando Diniz está desde o começo do ano no São Paulo. Sim, o Fernando Diniz foi eliminado do Campeonato Paulista para o Mirassol, enquanto o Daniel Paulista já pegou o esporte péssimo aqui do rebaixamento, quase indo para o quadrangular do rebaixamento, porque já estava. Então são situações diferentes. Agora, já de antemão, o esporte hoje enfrenta o São Paulo e no próximo jogo é um Coritiba que vai enfrentar o esporte sem ter vencido, né, no campeonato. O Coritiba joga, inclusive, nesse domingo, pode ter a primeira vitória. Mas o esporte, por exemplo, ir para o próximo jogo, exemplificando que o esporte não vence o São Paulo hoje, e por um acaso perde para um Coritiba, que não tem uma vitória sequer no campeonato, aí a pressão dele, que está, vamos supor, em 50%, sobe já para 80% e já vai ficar naquela. Ou pontua ou já vai começar aí 80, 90 já é o que a galera está dizendo lá pelo lado dos dirigentes, né, do São Paulo, dizendo, não, está garantido, calma, né? E quando vê, não está nada garantido. Claro que o torcedor vai começar a falar em rede social, essa coisa toda. Pressão. Exatamente. Mas aí é isso, né? Um jogo muito importante para os dois técnicos, né? Porque os dois times querem na temporada. Sport e São Paulo hoje estão na parte de baixo da tabela, brigando aí para não entrar na zona de rebaixamento até o final da rodada. Então tudo isso faz com que o jogo hoje tenha uma expectativa de certa forma tensa. Porque não é jogo de 6 pontos, que eu também não acho que o São Paulo vai brigar para ser rebaixado. Mas no momento da tabela tem um poder psicológico muito forte o jogo de hoje. E isso faz com que tem esse ânimo todo de, entre aspas, né, um jogo decisivo, por mais que seja a quinta rodada, e aí com toda essa situação dos dois técnicos. Vamos começar então, pré-jogo, ficha técnica legal, e a gente vai conversando, caso surja, né, alguma situação, a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Vamos embora. Pronto, maravilha. Vamos lá, Alessandro, aqui passar um pouquinho da ficha técnica do jogo. Esse jogo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Sport tem 4 pontos ganhos em 4 partidas, né? O Sport começou vencendo contra o Ceará, perdeu para o Vasco, empatou contra o Atlético Goianiense e perdeu a primeira em casa na última rodada para a equipe do Santos. O ano do Sport continua com números bem ruins, né? O Sport jogou 26 vezes na temporada e só ganhou 8 jogos. Foram 8 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Ao todo foram 32 gols marcados e 24 gols sofridos. Para o jogo de hoje, o desfalque do Sport, que a gente já sabe, é o William Farias, que levou o terceiro cartão amarelo no último lance da partida contra o Santos. Inclusive... Só sem querer lhe interromper, a gente cometeu talvez uma gafe, vamos colocar assim. A gente estava conversando aqui no programa, eu e Luquinha, e eu critiquei, né? Faltando poucos minutos para acabar a partida, o William Farias reclamou e levou aquele cartão amarelo 1 minuto e pouco depois, como você está dizendo aí, houve o cartão. Aí a gente já ligou que o adversário é São Paulo, né? Então, eu acho que foi por aí, foi provocado. Você não acha, não? Já que não poderia pagar a multa ou coisa que valha. Eu acho perfeito até a gente falar sobre essa questão, porque eu também comentei isso na rede social, que eu fiz, parece que o William Farias forçou para tomar o cartão, mas a situação dele, não foi confirmado isso, né? Também ninguém deixou isso muito claro, é mais palpite nosso. E nem pode dizer que forçou, o clube dizer que forçou o cartão, não pode, né? Exato. Mas, por exemplo, ninguém falou ao mesmo tempo que o William Farias poderia jogar esse jogo contra o São Paulo ou não poderia, né? Ninguém deixou isso muito claro. No jogo contra o Santos, o Sport não teve o Lucas Venuto, porque o Lucas Venuto pertence ao Santos. Então, na teoria, com o William Farias, seria a mesma coisa. Ele só entraria em campo contra o São Paulo se o Sport pagasse a multa. Na dúvida, né? Na dúvida, não vamos criticar o cara. Vamos achar, e realmente eu acho, eu tenho fundo, acredito de ser verdade mesmo, o cara não podia jogar ou tinha que pagar uma multa que o Sport não pode pagar no momento.
Desculpe interromper, mas só para acrescentar. Não, eu acho que foi perfeito você acrescentar isso. Eu até peço desculpa também, porque na rede social eu comentei, eu fiz, rapaz, o William Farias parece ter tomado o cartão ali meio de propósito. E talvez tenha sido, né? Mas aí com uma base lógica que ele não atuaria contra a equipe do São Paulo. Mas pelo menos o único desfalque do Sport confirmado para esse jogo, né? A única pessoa que não vai a campo é o William Farias. E com isso, a provável escalação do Sport para o jogo dessa noite é Maílson no gol, mais uma vez. Patrick na direita, mesma zaga com Adrielson, Maidana, e na esquerda o Luciano Juba, que acredito que o Daniel tenha gostado do Luciano Juba contra o Santos enquanto ele esteve em campo. No meio campo, sem o William Farias, tem tudo para ser Betinho e o Ricardinho, mas ainda assim a gente bota esse parêntese que você está vendo aí embaixo no Ronaldo Henrique, parêntese também está no Sander, né, porque a gente nunca sabe, e o meio armador do Sport vai ser de novo o Jonathan Gomes. Na direita, o Lucas Venuto volta no lugar do Bruninho, né? O Bruninho até jogou na esquerda no jogo passado, mas ele ficou no lugar do Jonathan Gomes. Então, do Lucas Venuto, perdão. Então, Lucas Venuto na direita, Jonathan Gomes no meio, Marquinhos na esquerda e o Welton como centroavante. Se fugir disso, para mim vai ser uma baita de uma surpresa, viu? Porque eu não estou esperando pelo menos o Bruninho como titular. Ele até também acho que teve uma participação interessante no primeiro tempo, mas não vejo a possibilidade dele começar jogando essa partida. Então, mais uma vez, o Daniel vai tentando repetir quase aí, basicamente, a escalação, mas o que complica muito é o banco de reservas. Eu não tive a oportunidade aqui, Alessandro, de a gente fazer o pós-jogo de Sport Santos, mas uma coisa que para mim ficou nítida é o banco de reservas do Sport, como o nível do time já é bem limitado. Quando entra o banco, o negócio consegue declinar ainda mais. Daniel Paulista falta peça para ele. Então, para o Sport... Falei isso com o Luquinha aqui, né? A gente foi pô, que desespero olhar para o banco e não ver opções que possam mudar realmente o jogo, né? Uma carta assim que você diga, não, vai entrar e vai dar uma modificada, né? Infelizmente, está complicado. Pois é, inclusive, se eu estou certo, no jogo passado, nem o João Igor estava no banco. Eu não tinha notado a informação, mas o João Igor não ficou no banco de reservas, era um cara que tinha essa condição de entrar nos jogos. Então, o que faltou muito para o Sport foi não conseguir, entre aspas, matar o jogo no primeiro tempo ou fazer seu gol no primeiro tempo. Porque no segundo tempo caiu drasticamente o preparo físico da equipe do Sport. Você já viu no começo do segundo tempo que ia ser um sufoco e terminou aí que no mesmo lance teve algumas falhas, né? Acho para mim a principal aí do Iago Maidana, e o Sport levou lá o gol do Marinho e acabou perdendo o jogo. Então talvez aí o primeiro tempo do Sport seja um ponto que tem uma importância maior do que a gente imagina, porque segundo o tempo do Sport o time vem cansando demais. No jogo contra o Ceará foi assim, no jogo contra o Santos também ficou claro, tirando o jogo contra o Atlético Goianiense que o Sport conseguiu buscar um empate na segunda etapa. Vou passar para o São Paulo, tá certo, Alessandro? Quer fazer alguma ressalva no Sport, você fica aí à vontade. Não. Você falou tanto bem que não tem mais o que... Né? Tá perfeito. 10, nota 10. Bora ver o São Paulo. Fique à vontade aí para interromper quando quiser. Nada, que é isso. Eu estou à vontade até demais. Vamos então tirar da tela aqui a escalação do Sport. Vamos para o do São Paulo e daí agora você fala do Tricolor Paulista, que está em aspas, né? Crise aí com relação ao técnico e a campanha no Campeonato Brasileiro. Vai na bola. Pois é, antes de eu ler aqui, porque eu vou dar uma filada aqui nessa provável escalação da equipe do São Paulo, vale lembrar que é um time que está disputando a Libertadores da América, atualmente está em segundo colocado do grupo D, só foram 2 jogos, o São Paulo venceu um e perdeu outro, num grupo inclusive que tem o poderoso River Plate, né, da Argentina, mas no Campeonato Paulista decepcionou. Vi muitos cronistas esportivos lá de São Paulo elogiando que o São Paulo estava jogando bem, mas pegou o Mirassol nas quartas de final e acabou perdendo pelo placar de 3-2. Os números do São Paulo do ano também são irregulares. Em 18 jogos são 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E no ano marcou 28 gols e sofreu 19. São Paulo tem 4 desfalques para o jogo dessa noite. Tem o Paulinho Boia, que é defensor, Toró, o João Rojas e o Alce também aí não podem atuar pela equipe do São Paulo. É Alce mesmo, viu? Como se diz o nome dele aí, não estranhe. Mas nenhum desses 4... Eu ia entrar porque eu não perco uma piada, eu perco um amigo, mas uma piada. Eu tava esperando, por isso que eu fiz. Alce, é esse mesmo o nome dele.
Porque... Mas ainda o pessoal chama de Walsh, para tentar diferenciar, mas é assim que escreve o nome dele. Segue, senão eu vou tirar a piada aqui. Vamos embora. Pois é, então são os 4 desfalques da equipe do São Paulo para o jogo de hoje, mas nenhum deles dá para dizer que é titular absoluto. Apenas acho que são peças que são utilizadas geralmente no elenco. O Juan Rojas é um estrangeiro que é bom jogador, mas vive com muitas lesões na equipe do São Paulo. A provável escalação do São Paulo está aqui embaixo, vou esperar para poder ler, mas o Sport também hoje tem que ter cuidado com a lei do ex, né? Porque se a lei do ex pegou com o Felipe Bastos, também pode pegar com o Reinaldo, lateral esquerdo, então o Sport tem que ficar de olho nisso. Mas aqui, para vocês lerem comigo, a provável escalação do São Paulo hoje é Thiago Volpe no gol, Juan Fran na direita ou Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo são os 4 jogadores na defesa, o Reinaldo lateral esquerdo. No meio campo tem Tietê, Lisiero, Igor Gomes ou Luciano, deve ser o Igor Gomes ainda. E o Daniel Alves como meia. Mais na frente, o Vitor Bueno e o Pablo. É um time que tem qualidade, viu, Alessandro? Qualidade técnica, esses jogadores da equipe do São Paulo têm, isso não pode negar. Então, só para repetir rápido, Thiago Volpe, Juan Fran, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Tietê, Lisiero, Igor Gomes ou Luciano, Daniel Alves, Vitor Bueno e Pablo. Luciano, não sei se você vai lembrar, viu, Alessandro? Mas ele é da categoria de base da equipe do Corinthians. Teve um jogo em 2015. Ele estava na equipe do Corintiano e um jogo que o Corinthians ganhou de 4-3 para o Sport, um jogo bem polêmico, que teve aquele pênalti do Richelli. O Luciano foi um cara que deu trabalho e fez 2 gols naquela oportunidade. E no jogo passado ele ganhou fazendo gol com a camisa do São Paulo na partida diante do Bahia. Então é um cara aí que, se não entrar como titular no decorrer do jogo, também tem que ter muito cuidado, que é ótimo atacante o Luciano. Ótimo. A arbitragem aí está na tela, de Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado aí por Thiago Americano Labs e Elton Nunes. Sport São Paulo acontece, né? Mais tarde, Ilha do Retiro, 19 horas. Vamos se ligar, vamos ver o jogo aí, torcer o que nos resta. Bora ver aí o que Daniel Paulista tem para colocar. Mais um jogo, né? Nessa, aspas, pressão que existe, claro, por estar no Sport, diferente da pressão do Fernando Diniz, só repetindo aqui. E eu acredito que a gente já espremeu tudo que pode acontecer hoje, né? Logo mais entre Sport e São Paulo na Ilha do Retiro, né, meu querido? Posso só fazer um parêntese? Vários, se quiser fazer vários parênteses, faça. Na questão da arbitragem aí, o homem do VAR hoje vai ser o Heber Roberto Lopes também, sempre de olho nesse VAR, que ele pode tanto ajudar como atrapalhar uma partida, e hoje é o Weber, que também não tem um histórico muito bom não, viu, com a equipe do Sport. Pois é, vamos embora. Deixa eu bater aqui. É o que o torcedor bate na maneira mesmo. Tá bom, Bruno, bom retorno. Você que tá onde? Tá em João Pessoa, é? Tô em João Pessoa, terra boa, mas que me deixou triste, viu? Esse final de semana, porque eu tive que dar uma saída aqui para ir na casa de um primo, eu tô na casa da minha tia aqui, e o pessoal acha que aqui acabou a questão da pandemia, viu? Pessoal que a gente passa pelo barzinho aqui de noite, meu Deus do céu, ontem eu passei aqui no sábado à noite, meu amigo, tava um barzinho que parecia que não tinha nada acontecendo no mundo, o pessoal sem máscara, sem nada. Foi uma coisa que me deixou um pouco triste aqui, nessa minha vinda de passar o final de semana por aqui. Mas pode deixar que hoje eu volto mais meio-dia, hoje vou ver o jogo do Sport mais uma vez em casa, e a gente fica na torcida para que o Sport faça um bom jogo. Se cuide, máscara e vamos embora. Até a próxima, valeu Bruno, valeu torcida rubro-negra, sorte, vamos acompanhar o Leão da Praça da Bandeira nesse domingo, um bom domingo para todo mundo. A gente volta a qualquer momento, né? Como sempre, no plantão, ou segunda-feira no Bom Dia Rubro Negro. Forte abraço, valeu, Bruno, valeu, galera. Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Tchau, tchau.